Fala pessoal, eu sou o Léo Gomes e hoje vamos finalmente relembrar o GP de Imola 2005, a corrida que teve o destaque, a batalha entre Alonso e Schumacher. Esse vídeo era para ter saído no domingo e depois mudou para segunda, mas acabou atrasando. Mas na corrida, tirando a batalha, não tem muita coisa, pois estávamos em uma nova dominância. Mas é isso, se não espera, deixa o like e gostou do vídeo. A temporada de 2005 tinha uma mudança que fez a dominância do Schumacher acabar, que era a troca de pneus, pois a Ferrari usava o pneu Bridgestone, enquanto a maioria usava os Michelin, e com essa proibição a Ferrari caía e a Renault subia, pois nas etapas antes de Imola a Renault venceu todas, e por isso no campeonato de pilotos, após a etapa 3, o Alonso liderava, com vantagem de 10 pontos sobre o Tully, que era o segundo, Fisichella era o terceiro, Ralf Schumacher e o Coulthard fechavam o top 5. E o Michael nem no top 5 ele tava. Mas após a corrida mais quente da Fórmula 1, vamos para San Marino. O ano era 2005. Então eu não achei nenhum treino, nem o quali completo. Mas eu achei a pole lap do Raikkonen. Ele foi um monstro e superou o Schumacher com o tempo de incríveis 19.8. E por isso Kimi era o pole. E só para deixar claro, eu também achei a volta do Alonso, porque ele deixou em segundo. Mas após o quali, temos grid formato. No gráfico aparece o tempo de 2:42. Mas como o mano já relembrou nos comentários do Relembrando do GP do Bahrein, naquela época tínhamos duas partes, como se fosse Q1 e Q2. E depois eles somavam esses dois tempos. E por isso no gráfico aparecia um tempo tão alto como esse. Mas Raikkonen era o pole, Alonso em segundo, Button, Webb, Trulli, Sato, Yutz, Hadford, Rubinho e Ralf Schumacher fechavam o top 10. E o Michael, nem no top 10 ele estava. Ele era o 12º. Então ele teria que remar até chegar lá na frente. Mas depois desse resumo do quali, agora vamos para o domingo. E com a narração do nosso querido Galvão Bueno, as luzes se apagavam e a corrida começava. O Raikkonen largou bem e por isso seguia na ponta. Enquanto o Alonso tentava, mas seguia em segundo. E depois o Sato ficava roda a roda com o Webb. E depois o Mark seguiu na frente. Na volta 2, o Kimi já tinha vantagem de 2 segundos. E na volta 4, a vantagem subia para 3 segundos. E na volta seguinte, o Fisichella apareceu sem asa e sem suspensão dianteira. E depois já vimos que na curva 3 ele perdeu o carro. E com isso, foi lá na breta e logo depois parou no muro. E com isso, era uma Renault fora da prova. E na volta 8, o Raikkonen tinha vantagem de 3 segundos e meio. Mas logo depois, o finlandês perdia a potência. E por isso, o Alonso passava e assumia a primeira posição. E depois o Kimi reaparecia, ficando e perdendo várias posições. E na volta 17, o Rubinho era o primeiro a parar no box. Mas depois, e na volta seguinte, o brasileiro parava de novo. Mas agora entrava na garagem. E na volta 20, vimos que o Trulli segurava meio mundo, com 3 pilotos atrás dele. E o quarto vinha chegando. E na volta seguinte, o Sato ia pra cima. E o Webber quase deu o X. Mas o japonês assumia a 4ª posição. E depois, mais atrás, quase tivemos um incidente. E na volta 22, o Alonso estava no box. Ele parava e colocava combustível. E quando faltavam 38 voltas, o Schumi do nada fazia a volta rápida. Mas depois de 3 voltas, o alemão parava no box. E quando voltava, ele era o terceiro. E quando faltavam 30 voltas, o Schumi estava a 15 segundos atrás do Button, o inglês que era o segundo. Mas depois, na volta seguinte, o Michael tirava 2 segundos. E quando faltavam 27 voltas, a vantagem caía para 9 segundos. E quando faltavam 25 voltas, o Massa metia o loucaço, mergulhava e tocava no Coulthard. Por pouco não xingava. Encostou a roda entre as rodas do Coulthard e fez a ultrapassagem. Não xinga não, Felipe Massa. E na volta 40, Button tinha vantagem de apenas 2 segundos. E na volta seguinte, o Alonso parava no box. Então Button era líder, com o Schumi colado nele. E quando faltavam 18 voltas, o alemão chegava de novo. E de novo o Button se mantinha em primeiro. E depois de 2 voltas, chegava no trânsito. E o Hadford atrapalhou o Button.
E por isso o Michael ia com tudo e passava o Jason para ser o novo líder. E quando faltavam 14 voltas, o Schumacher entrava no box. Ele parava e colocava o combustível. E com isso na pista, o Alonso reassumia a liderança. E depois, quando o Schumacher voltou, a diferença entre eles era visual. E na volta seguinte, a vantagem era de apenas 1,5 segundos. E quando faltavam 11 voltas, o Schumacher estava calado no Alonso. E quando faltavam 8 voltas, o Michael estava calado de novo. E por isso ele ia por fora, mas o Alonso defendia. E depois ele saía melhor e quase o passava. Mas o espanhol seguia na frente. E depois o Schumacher deu um espaço e não estava muito colado. E por isso, só quando faltavam 3 voltas, ele ia de novo. E na tosa ele mergulhava. E por pouco não conseguia a manobra. E na volta seguinte, de novo na tosa, o Schumacher tentava de novo. Mas de novo, o Fernando se mantia. E depois o alemão fritava o pneu. Enquanto o espanhol já abriu a volta final em San Marino. A corrida que não estava decidida. Pois na tosa, o Schumacher de novo mergulhava. Mas de novo, o Fernando segurava. E depois, na reta final, o Michael fritava o pneu. E logo depois, Fernando Alonso vencia o GP de Imola. Schumacher tentou, mas ficou em segundo. E logo depois da corrida, o alemão foi lá e prestigiou o espanhol. Enquanto o Alonso fazia o sinal de 3 com os dedos, pois era a terceira vitória seguida e a quarta da Renault. E o pódio foi fechado com o Button. E depois da corrida, o Alonso tinha um dobro de pontos do segundo colocado, que era o Trulli. Mas depois dessa prova, o Alonso foi melhor e por isso conquistou o primeiro campeonato. Mas foi esse o vídeo de hoje e por isso deixa o like. É isso, meus manos. Vemos mais tarde com o vídeo do Colapinto e suas batidas no ano passado. E no sábado temos o Relembrando da Indy 500, que é da edição de 21, onde o Alinho conquistou seu quarto triunfo. Mas é isso, fique bem, falou e fui!